Ano passado, a Folha de São Paulo montou aquilo que chamaram de GPS ideológico. Eles mapearam 1.000 contas de influenciadores no Twitter que falavam de política e mapearam também os usuários do Twitter, né, os seguidores dessas contas, e tentaram relacioná-los, né, tentaram mapeá-los num espectro político ali que vai desde a extrema esquerda, passando pela esquerda, esquerda moderada, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. E agora eles atualizaram, né? Então ano passado eram 1.000 pessoas, agora são mais de 1.800 contas. E é bem interessante para quem trabalha com política, quem acompanha política também, primeiro, para nós sabermos, né, que tipo de seguidores estão nos acompanhando, também para quem acompanha a política se entender mais ou menos em como se dá o cenário político atualmente no Brasil, né? É importante ressaltar que esse GPS teológico, ele mapeia o perfil dos seguidores desses influenciadores. Então, assim, é o comportamento de quem acompanha a política. E eles falam aqui que, embora não queira significar que a pessoa, né, o influenciador, esteja nesse campo ideológico específico, há uma certa correlação que a gente pode estabelecer. Então, se a gente olhar, por exemplo, uma figura como Flávio Dino, que está aqui bem à esquerda, né, e é uma das figuras que está aqui como referência, como ponto de referência, é um político do PCdoB, governador do Maranhão, ele está no campo da esquerda. Já a Dilma Rousseff está no campo que seria uma esquerda moderada, a Marina Silva já quase no centro ali, Romário no centro, mas mais para a direita, Bolsonaro como uma direita normal, coisa que ele não é, mas a gente vai entender por quê depois, o Eduardo Bolsonaro bem para a direita e a Bia Kicis já num perfil que seria de extrema direita. Eu coloquei aqui nesse GPS ideológico alguns perfis também de pessoas que a gente comenta, ou que a gente acompanha, ou que a gente analisa de vez em quando aqui, para a gente entender mais ou menos onde eles se situam. Então, por exemplo, estou eu aqui, né, na mesma reta do Flávio Dino, portanto, estaria, de acordo com esse GPS ideológico, na mesma linha, mais ou menos, de seguidores do Flávio Dino, a Gabriela Prioli e o Felipe Neto na reta da Dilma, mais para uma esquerda moderada, o Rafinha Bastos bem no centro, inclusive acho que a bolinha mais ao centro aqui é do Rafinha Bastos, ou seja, ele tem seguidores que acompanham dos dois lados da disputa política, o Danilo Gentili mais à direita, o Coppola bem à extrema direita, né, na reta da Bia Kicis, e o Lacombe mais à direita ainda do que o próprio Coppola. Como eu disse, que é importante ressaltar, isso trata dos seguidores, de pessoas que acompanham esses influenciadores, de pessoas que estão usando o Twitter e recebem no feed de notícias, né, seguem essas figuras. O que eles deixam observação é que pessoas que têm muitos seguidores, né, ou políticos, por exemplo, como a Dilma aqui, ou como o próprio Flávio Dino, mesmo se eles forem mais à extrema ou mais ao centro, eles acabam se deslocando nesse GPS, como Bolsonaro, por exemplo, que está com uma direita normal, aqui uma direita tradicional, eles acabam se deslocando porque muita gente segue. Então, quanto mais pessoas te seguem, mais curiosos de outras posições políticas tendem a te seguir também, e isso acaba um pouco mudando a posição no GPS. Quando você tem uma conta menor e é mais extremista, você tende a angariar um público mais extremista. E uma observação que pode ser feita também é que muitos perfis, tanto à esquerda quanto à direita, tenderam a migrar mais para o centro. E isso pode demonstrar tanto uma perda de inscritos que já tinha antes, né, ou seja, de inscritos mais radicais que foram abandonando, como o caso do bolsonarismo, né, muita gente passou a criticar o Bolsonaro, como Danilo Gentili, por exemplo, ele foi alguém que se moveu 4,5 posições mais para a esquerda, porque se tornou um crítico do governo. Outras figuras também fizeram isso, né, se descolaram do bolsonarismo e passaram a criticá-lo. O Sérgio Moro foi um que perdeu bastante a posição, que se mudou 14 pontos mais para a esquerda, porque se tornou também um opositor, não sei se é opositor, mas se tornou um crítico do governo Bolsonaro e deixou o governo. Então muitas figuras acabaram tendendo para o centro, porque os seguidores ou abandonaram esse perfil, ou outros seguidores de outras posições passaram a segui-los também. Mas serve como referência, serve para você aqui entender mais ou menos como se dá a dinâmica. E uma coisa interessante que vale mencionar também é você ver no centro aqui, né, principalmente no centro-direita, é ver algumas figuras que você não associaria geralmente com o centro, né? Rodrigo Maia, por exemplo, que a gente associaria normalmente com uma direita, mesmo que fosse uma direita moderada, ele está como centrista aqui. Outra figura como Vera Magalhães, que na nossa concepção estaria mais para uma liberal mais à direita, e ela está como centro-esquerda quase aqui. Inclusive ela se moveu 14,5 posições para a esquerda do ano passado para agora, né? Quer dizer que o público direitista dela
ou a abandonou, ou um público de esquerda passou a acompanhá-la. E outra coisa também é você ver essas figuras como centro nesse debate, também demonstra esse movimento pendular que se deu na política brasileira, né? Como você tem um governo extremista agora no poder, isso se torna a nova direita brasileira e a velha direita se torna o centro e os moderados se tornam a esquerda e o que era a esquerda tradicional se torna a esquerda extremista. Então acaba tendo esse movimento pendular que desloca toda a percepção. E a gente falou várias vezes sobre isso, né? Como essa noção, né, essa percepção do que é esquerda, do que é direita, varia tremendamente de país para país. Em alguns países, o que seria uma direita moderada, para outros países seria uma esquerda radical. Então, depende muito do país, depende muito da composição do país. Vamos supor, por exemplo, o Irã. O cheque progressista no Irã, no Brasil, fosse uma direita tradicional. Então, assim, é difícil estabelecer um referencial imutável e perpétuo e inquestionável. Então, vale mencionar e vale acompanhar. Se você quiser conferir isso aqui, ver onde o seu influenciador que você acompanha está posicionado, vá na Folha de São Paulo, vou pôr o link aqui no comentário fixado. Se você não for assinante, talvez você pare no paywall, mas você pode criar uma conta gratuita na Folha de São Paulo que te permite ler 5 reportagens de graça por mês. Então, se você não acessou nada esse mês, você pode ir lá e olhar. E eu quero aproveitar, já que a gente está falando sobre isso, né, sobre esses posicionamentos, porque eu acho interessante, né, assim, só por curiosidade mórbida mesmo, né, não vai mudar nada em minha vida nem na sua, mas só pra gente entender, eu vou tirar pra vocês aqui uma série de testes, que eu adoro esses testes, gente. Eles não têm rigor científico, não tem nenhum tipo de valor de verdade, é mais uma brincadeira mesmo, é mais para vocês fazerem, caso vocês tenham dúvida onde vocês se situem ali, tem umas perguntas genéricas que você pode responder e vai dar resultados diferentes também, dependendo da pessoa e dependendo do dia também que você estiver, né. Eu vou pôr aqui vários testes para vocês, um que eu já mencionei anteriormente, que é a bússola política, em inglês Political Compass, tem em português o teste, vocês podem fazer, são várias perguntas, acho que são 60 perguntas, se não me engano, e vai te posicionar nesse eixo horizontal vertical, né? De um lado, o eixo de esquerda econômica versus direita econômica, ou seja, socialista versus capitalista, e depois um eixo vertical que é autoritarismo versus libertarianismo. Então, preencham, eu vou pôr para vocês aqui o meu resultado de ontem, né, que eu fiz esse teste ontem à noite. Para variar, caiu na mesma posição, que é uma esquerda libertária, ou seja, estou lá na fronteira com o anarco-sindicalismo. E eu vou colocar outros testes também para vocês fazerem aqui. Como eu disse, é brincadeira, né? Se você não tem bom humor, nem faça, porque a gente chata, a gente não aguenta mais. Então, vou botar um outro aqui que se chama 8 Values também, que vai medir 8 posições diferentes. Então tem um eixo econômico, tem um eixo diplomático, tem um eixo civil e um eixo social. Eu vou deixar aqui meu resultado também para vocês, que deu socialismo libertário. No eixo econômico deu socialista, no eixo diplomático deu cosmopolita, no eixo civil libertário e no eixo social muito progressista. Tem um outro parecido com ele que se chama Left Values, então assim, é só para quem é de esquerda. Você pode preencher se quiser, se você não for de esquerda, só para ver o resultado. E aqui também o resultado para vocês, eu vou deixar todos os links para vocês fazerem os testes aqui embaixo. O meu resultado deu socialismo democrático. Aqui ele tem outros valores, né? Tem outros eixos aqui. No eixo revolução versus reforma, o meu deu reformista, ou seja, eu não proponho um modelo revolucionário, eu proponho que a gente reforme o sistema que a gente tem no sentido de uma sociedade melhor. No eixo científico versus utópico, o meu deu utópico, por incrível que pareça, embora eu questione e critique bastante visões utópicas da realidade. No eixo versus centralização e descentralização, deu descentralização, o que me parece também óbvio, porque, como eu disse, eu simpatizo bastante com o anarquismo. No eixo internacional versus nacional deu neutro, ou seja, relações de uma nação com outros países, né, e com o resto do mundo, e com a classe trabalhadora do resto do mundo também. No eixo partido versus sindicato, o meu deu neutro também. No eixo produção versus natureza, né, na disputa entre uso dos recursos naturais e preservação, o meu deu ecologista. E no eixo conservador e progressista, deu muito progressista, como no outro resultado. E aqui, como eu falei, socialismo democrático, que é, na verdade, talvez a corrente política com a qual eu mais me identifico, né, em termos partidários. Né. No Brasil, por exemplo, eu estou muito mais alinhado com certas propostas de alguns núcleos do PSOL. Nos Estados Unidos, você tem representantes democratas que são socialistas democráticos, como Bernie Sanders, como Alexandre Ocasio-Cortez, e na Espanha o Podemos, que é o partido aqui que participa de uma coligação com o PSOE, né, que é o atual governo espanhol. Ou no Uruguai, o Mujica, né, quando era o presidente. E outro caso também, para exemplificar, é a Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, que é uma socialista democrática.
Um outro teste que vale vocês fazerem aqui, que é inspirado num teste preparado, que foi concebido pelo filósofo alemão Theodor Adorno, que é aquilo que ele chama de escala F, que é a escala do fascista, né? Ele elaborou isso num livro chamado Personalidade Autoritária, junto com uma equipe de psicólogos, e seria um teste, né? Seria uma pesquisa para identificar o grau de fascismo que há nas pessoas, no caso, nos americanos da época, né? Isso aqui a gente fala de anos 40, mais ou menos, né? E eu fiz o teste de fascismo e o meu deu aqui, nessa escala, né, que vai, acho que de 1 até 6, o meu deu 2,03. E nessa escala deles aqui, tabelinha que eles elaboram aqui, o meu deu um cabeça de vento liberal, e nesse sentido liberal da esquerda norte-americana, né? E depois, se você der mais de 5,5, você é o fascistão mesmo. Esse teste está em inglês, esse não tem em português. Os outros têm em português, mas esse aqui em particular não tem. E tem um outro teste também que não tem em português, que é um teste da Pew Research, que seria da sua tipologia política nos Estados Unidos, né? Se você é um democrata ou se você é um republicano. Eu também fiz o teste ontem, esse também só tem em inglês. Isso aqui, particularmente na política norte-americana, né? É um teste bem curtinho, são 17 perguntas, e a minha resposta aqui foi um liberal sólido, né? Nesse sentido da esquerda norte-americana, obviamente, né? E isso representa 16% do público que respondeu essa enquete aqui, essa pesquisa, né? Como eu disse, esses testes aqui não têm menor valor, tipo, científico. Você não vai ter aqui um mapeamento exato do que você pensa, ou de quais são as posições reais, na verdade, na política, porque também mudam, né? Muitas posições que adotavam certas propostas, certas posturas, sei lá, 50 anos atrás, mudaram, às vezes, drasticamente da sua posição. Basta pensar na própria mudança que houve, por exemplo, entre os democratas e republicanos, né? Que tradicionalmente, nos Estados Unidos, os republicanos representavam, isso no século XIX, né, até o começo do século XX, representavam interesses de industriais, de empresários, enquanto os democratas representavam interesse de escravagistas, por exemplo, né, representavam os interesses do sul agrícola dos Estados Unidos. E quando você tem, primeiro, com o governo do Roosevelt, né, o Franklin Delano Roosevelt, que implementa o New Deal, isso logo após a crise financeira de 29, e depois, com certas políticas que vão sendo adotadas de direitos civis, isso já nos anos 60, os democratas começam a mudar a sua demografia, né, o seu eleitorado, começam a representar interesses de outros grupos e passam a ser associados como a esquerda norte-americana, enquanto que os republicanos mudam também a sua posição e passam a representar os interesses dos conservadores, dos cristãos. Então, há uma transformação dos partidos e eles vão se adaptando historicamente. Isso no Brasil também acontece, né? O PT dos anos 80, como movimento trabalhista sindical, mudou drasticamente depois como um governo. Então isso tende a mudar historicamente, não são estáticos, né? Não são processos estáticos, você não pode pensar nas coisas como se fossem sempre estagnadas. Estão sempre transformações, isso inclui políticos, candidatos, partidos, posições políticas, ideologias, estão em constante transformação. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre, primeiro, sobre esse GPS ideológico, se vocês acompanharam ali, e quais são os influenciadores que vocês acompanham, quem são as pessoas que vocês tendem a ouvir, e onde eles se situam nesse GPS ideológico. E também, se quiser deixar o resultado do teste de vocês aqui, desses diferentes testes, pode deixar aqui embaixo também. Só lembrando, aqui é importante para concluir, que esse mapeamento do GPS ideológico, ele se refere apenas ao Twitter. Eu imagino, sinceramente, que o público que consome o conteúdo que eu gero em outras redes sociais não é exatamente o mesmo. Eu acho que no Twitter é bem mais para a esquerda do que o pessoal que assiste aqui no YouTube ou em outros locais. Mas é uma percepção individual, também não tem nenhum dado preciso sobre isso, mas é como eu identifico aqui, como eu leio as diferentes interações que eu tenho nessas plataformas. Me digam o que vocês pensam aqui no comentário. Deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador. Confira agora o meu canal na Twitch. Ontem passamos de 5 mil inscritos na Twitch, gente. O que eu tô fazendo? Tô fazendo um mês isso aqui. Tô bem feliz mesmo. A meta era 5 mil pro final do ano e a gente já cumpriu, então agora pro final do ano, para dezembro, eu vou pôr a meta de 7 mil. Vamos ver se a gente atinge. Mas acompanhe lá jogando quase diariamente e também confira o meu livro sobre o Bolsonaro e também sobre o Jesus histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!